A paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe de adultos. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico, classe de adultos. Este trimestre nós estamos vendo a lição Até os Confins da Terra. E hoje nós estamos aqui com o irmão Severino e a irmã Rosimar para trazer para vocês dicas pedagógicas para essa lição. A paz do Senhor, irmão Severino. Paz do Senhor, Paz do Senhor A para pa- todos. Estamos aqui, né, para contribuir aí com algumas dicas e que Deus nos oriente, nos ajude e que a gente possa realizar nossas aulas da melhor forma possível. Verdade. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu, é um prazer estarmos aqui mais uma semana com dicas pedagógicas. Seja bem-vindo, irmão Severino, é um prazer estar aqui conosco. E a todos vocês, Amém. professores, né? É verdade, né? Uma satisfação estarmos aqui para contribuir mais uma vez com vocês na aula, né? Hoje nós estamos aqui para trazer dicas da lição de número 5, que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E aí, para iniciar, né, é sempre bom você já ir trabalhando as palavras-chave da lição, que para essa é pentecostal com aquela velha, né, nuvem de ideias lá, pegando ali as ideias sobre o que é mesmo o pentecostal, por que nós somos pentecostais. E aí vai retomando o que tem a ver, né, o ser pentecostal com as missões. Então, é bom fazer essa reflexão e trazer alguns dados, inclusive, importantes da nossa denominação, né, que é a que mais cresce no Brasil, que é a que mais evangeliza. Então, assim, e como tudo começou, a sua origem, você pode estar trazendo essa pequena introdução para agregar a sua aula. Por quê? Os objetivos dessa aula são apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, você vê que dentro desses objetivos você pode trazer essa pequena introdução para estar agregando aí ao seu planejamento a sua aula. Agora, nós vamos ouvir a irmã Rosimar com a dica pedagógica que ela trouxe para essa lição. É isso mesmo, Manu. Meus queridos professores, hoje nós temos algumas dicas, algumas orientações. Uma primeira das orientações seria sempre importante, professor, iniciar a sua aula, apresentar a palavra-chave, né? Nesta semana será pentecostal. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Importante também, professor, para iniciar o estudo, né, da lição, utilizar sempre o método de perguntas e resposta, né? Quem é o Espírito Santo? Para vocês, queridos alunos, o que seria a palavra pentecostal? Características que marcaram o trabalho pentecostal em missões. Vamos conversar com os nossos alunos, interrogar, oportunizar, para que eles possam, assim, se expressar, né? Trazer sempre o conhecimento prévio dos nossos alunos sobre o assunto. Mas nós iremos agora para uma dica importantíssima, uma dinâmica, para, assim, alegrar ainda mais as nossas aulas. Querido professor, para esta dinâmica, nós vamos precisar de uma vela, eu tenho até uma aqui na mão, de uma vela. Nós vamos precisar de um copo de vidro transparente, de preferência transparente, e pode ser também um pires, né? Você pode utilizar o pires para colocar a vela lá acesa para fazer a nossa dinâmica. Então, vamos para o primeiro passo. No primeiro passo da nossa dinâmica, nós vamos convidar um aluno para participar e vamos mostrar a vela que está sobre a mesa. Então, é importante que a vela já esteja na posição para que seu aluno possa observar. Então, dizer ao seu aluno que essa vela acesa simboliza o Espírito Santo no coração das pessoas. Acender a vela e pedir que um de cada vez se aproxime e coloque a mão sobre a vela. Então, a vela vai estar lá em cima da mesa. Então, você vai solicitar que seu aluno venha, coloque, sinta a temperatura daquela vela
E aí, depois que todos fizerem a experiência, querido professor, é muito importante que você, professor, oportunize o seu aluno a sentir essa, essa sensação que a vela acesa ela vai trazer. Então, o que é que nós vamos fazer? Comparar isso com o que sente aquele que tem o Espírito Santo de Deus, né? E também o que sente as outras pessoas que se aproximam deste. Pois quem tem o Espírito Santo sente-se impulsionado a fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Então, essa dinâmica, querido, vai ter o primeiro passo, que vai ser a observação da vela acesa. E o segundo passo, querido, vocês vão pegar um copo, certo? E vai colocar sobre a vela. E você vai observar, querido professor, que aquela vela vai acontecer algo com ela, né? Você vai observar que aquela vela, precisamente o seu aluno, vai observar que a vela vai apagar, né? E você vai dizer: vamos fazer o seguinte, alunos, vamos colocar as mãos sobre este copo, sinta se você sente alguma temperatura, né, alguma ardência na sua mão pela temperatura. Eles certamente irão dizer: não, nós não vamos sentir porque a vela apagou, né? Então nós vamos comparar, né, com aqueles que tendo o Espírito Santo no coração, apesar, queridos, de nutrir o coração, continuar ligado com Deus, não se abre para as outras pessoas, né? Mantendo o coração, às vezes, fechado, né? Mostrar que apesar da chama não se apagar, ela não é mais tão forte. Então, no momento que o aluno observou que aquela vela, ao colocar aquele copo, de pouco em pouco ela se apagou, ele vai observar que muitas vezes a chama do Espírito Santo de Deus dentro de nós, aquela chama ardente para fazer a obra de Deus, para fazer missões, muitas vezes aquela chama está apagada, né? E esta lição, com certeza, ela vai trazer esse despertamento para a obra missionária, que através do Espírito Santo acontece o fogo, o pentecostal. Então, nós vemos aqui que o terceiro passo será acender novamente a vela. Você vai retirar o copo e vai acender novamente a vela. E você vai fazer uma reflexão juntamente com seus alunos, explicar que o Espírito Santo não foi embora, mas ele está lá dentro de você, né? Muitas vezes nós não conseguimos aquecer o coração destas pessoas, mas que, no entanto, se elas se aproximarem de Deus e das outras pessoas que estão repletas do Espírito Santo, essa chama vai acender novamente. E aí você vai disponibilizar para o seu aluno mostrar que a vela foi acesa novamente e com o intuito do fogo, a chama de evangelismo está dentro de nós. Que Deus abençoe. Amém. Né? Uma dinâmica aí bem completa que você pode estar executando, né, com a sua classe. É, Irmão Severino, qual é a dica que o senhor traz para a gente nessa lição? Boa noite mais uma vez a todos, a paz do Senhor. Nós vamos trazer aqui uma dica pedagógica e também um breve comentário de ordem pedagógica sobre a lição de número 5, que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Eu sugiro que nós comecemos essa aula esclarecendo o sentido da palavra-chave, que é pentecostal, evidenciando o contexto bíblico em que essa palavra surgiu. Então, é muito importante que o professor, nesta aula, ele deixe claro, tanto conceitualmente como contextualizando, a origem da palavra pentecostal. Então, é necessário evidenciar o contexto bíblico que essa palavra surgiu, como cumprimento de uma profecia, e o que ela significa, para nós na atualidade. O que é ser pentecostal hoje? Né? Em que lugar do evangelicalismo, em que lugar do evangelho, em que lugar no contexto evangélico atual do Brasil nós estamos inseridos? É preciso que se deixe assim bastante claro e se esclareça
o sentido dessa palavra pentecostal na atualidade, na sua origem e, consequentemente, relacionando com missões. Porque esse é o objetivo da lição. A partir do título, a gente percebe uma perspectiva pentecostal de missões, que é a tarefa primordial da igreja. Na sequência, eu também sugiro que a gente escreva no quadro, ou utilizando o próprio, a igreja que tiver dificuldade com o quadro, ou com projeção de slide, ela pode usar o celular também, né? Que ela escreva um esquema com os tópicos a serem abordados na aula. Isso aqui seria um recurso visual, para à medida que você for fazendo sua aula, o aluno possa ir visualmente também contemplando sobre qual tópico você está comentando, qual tópico está sendo refletido naquele momento da aula. É necessário que a gente também não deixe de forma nenhuma de envolver ao máximo toda a turma, né? Levando a turma à participação ativa. Isso é muito importante para que não fique somente aquela aula expositiva, tradicional, cansativa, em que só o professor fala, em que só o professor sabe tudo, em que só o professor está ali transmitindo conhecimento. Na verdade, a aula é um diálogo, né? A aula é um diálogo entre professor e aluno, com o objetivo de refletir sobre aquele tema proposto naquele momento. Deixe claro também que, numa perspectiva pentecostal, não há como fazer missões sem contar com a presença indispensável do Espírito Santo. Essa seria a dica que eu poderia trazer para hoje. E, além disso, há algumas dicas gerais que é interessante que a gente esteja sempre recorrendo para elas. Uma delas é a gente sempre fugir do tradicional, nunca utilizar a mesma aula, ou fazer a mesma aula sempre da mesma forma, mas inovar. A palavra inovar, às vezes, ela não é bem recebida no nosso meio, mas no sentido pedagógico ela é bastante necessária e adequada para que a gente promova e traga e faça com que a aula seja participativa, reflexiva, seja significativa e seja produtiva, e que o objetivo da lição seja atingido dentro do tempo estipulado para que a gente exponha aquela lição. Porque muitas vezes a gente não prestando muito atenção no tempo que a gente tem disponível para fazer a exposição, a gente acaba por não trabalhar algum tópico que seria necessário trabalhar naquele momento. Então, essas seriam as dicas que eu traria para hoje. Amém, né? Então, professor, você pode estar aí agregando, né? Juntando, acabam se complementando, né? Cada uma das dicas e está utilizando na sua aula, vendo a organização. Você pode até separar por tópicos, aquela em que você vai utilizar na introdução, uma que vai utilizar no final ou no meio, né? E para finalizar esse momento, eu trago para vocês uma dinâmica que é bem simples, né? Eu acredito que aí para a classe de adultos vai ser interessante, porque provavelmente já possam ter participado, feito algo parecido quando eram, né, ali menores. E a ideia é a dinâmica do barquinho de papel, em que o objetivo é estimular de forma, né, é, lúdica e em equipe que todos a compreensão missionária da caminhada cristã. E aí, você vai entregar ao seu aluno, pode ser metade da folha, ou pode ser uma folha inteira, né? Vai depender muito dos recursos da igreja. Se for metade da folha, o processo é o mesmo, né? Então, a ideia é que vocês façam, né, a dobra em que fique um quadrado perfeito, e em seguida, vocês peçam para eles dobrarem ao meio, né? Dobrando ao meio, vocês vão ler aí com eles Mateus, capítulo 18, versículo 20, que vai dizer: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, por que que isso é importante? A partir do momento que dobra essas duas, né? Assim como Cristo prometeu estar onde dois ou mais de nós estivermos, ele nos confiou a missão de levarmos seu evangelho a cada povo,
língua e nação. E por isso prometeu que seu Espírito estaria conosco até o fim dos tempos. Mas como é que o Espírito ele opera, né? E aí vem a segunda dobradura, que é fazer aqui, né? Dobrar aqui assim, essas duas partezinhas, em que você vai ler agora 1 Coríntios 6:19, que vai dizer: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, o Espírito, ele opera através de nós, pois nós somos a sua casa, a sua habitação, como todos nós já sabemos, né? Então, somos o refúgio para os desamparados. Então, que tipo de refúgio temos sido? E aí cabe a reflexão, né? Não precisa o aluno responder, mas nós precisamos ser, né? E aí finaliza esse papel lendo Mateus 8:23, que vai dizer: Então, entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. Então, a ideia é que seguimos, né, o exemplo de Jesus, sejamos imitadores dele. Por meio de quem? Se nós somos habitação e templo do Espírito Santo, através do Espírito Santo em nós, para assim anunciarmos as boas novas. Então, essa é a minha dica, bem simples, né? Mas que desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, as suas aulas, o seu ministério, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor, né? Na obra, né, da EBD. Desde já agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo com esse momento, e também agradeço a participação do irmão Severino, da irmã Rosimar, e desejamos a vocês uma excelente aula. Curta este vídeo, comente, compartilhe, né? E estamos à disposição também para ouvi-lo, como foi, né, essas dinâmicas na sua aula, ou caso você também tenha outras dicas, pode comentar também. Irmão Severino, suas considerações? Boa noite mais uma vez. Minhas considerações é que a gente realmente aproveite a oportunidade que Deus colocou nas nossas mãos, né? Como professores, somos responsáveis por trazer a palavra de Deus, por fazer missões também, e ensinar não é uma profissão para nós, né? Mas na igreja ensinar o ministério, né? Então que a gente obedeça à vocação que Deus nos confiou e que a gente possa fazer da melhor forma possível. Amém. Irmã Rosimar, suas considerações? Irmã Manu, que Deus possa abençoar, professor, a sua aula, que através dessa aula, né, possamos ser mais aberto, disponível à obra missionária, porque o reino de Deus ele conta com todos nós. Esperamos ter contribuído, professor, com a sua aula. Muito obrigada. Amém. Uma excelente aula, professor. Fiquem todos na paz do Senhor.